Graça e paz a todos os irmãos, membros da IPRC. É um grande privilégio estar mais uma vez com você. Essa semana nós fizemos uma proposta, fazer uma programação diferente. É a semana da Páscoa, conhecida como a Semana Santa. Então, por ser uma festividade cristã, e como nós estamos nesse período de isolamento, não podemos realizar os nossos cultos públicos, eu gostaria de fazer uma proposta a você que acompanhasse durante toda essa semana as nossas atividades. E eu quero apresentar em 3 pequenos vídeos o que nós chamamos de Tríduo Pascal, que na verdade é um conjunto de 3 dias que é celebrado no cristianismo, quinta, sexta e sábado, em que nós então celebramos ou lembramos da paixão, morte e ressurreição de Jesus. E o que é que nós vamos aprender com esses pequenos vídeos? Bom, primeiro que a escolha de Jesus como Redentor na eternidade e a sua aparição no tempo presente tinha só um propósito, que é a remissão dos crentes. Nós vamos aprender isso, que Jesus havia sido já estabelecido como Redentor na eternidade, antes da criação de todas as coisas, que a origem da redenção, então, foi antes da fundação do mundo, que o preço da redenção foi a morte de Cristo, a certificação da redenção foi a ressurreição de Jesus e o fruto da redenção é a fé e a esperança da igreja. Então esse mês de abril é um mês bastante propício para isso, E essa semana em específico porque no domingo nós vamos celebrar a Páscoa e nós teremos a ministração da Santa Ceia. Então eu quero fazer uma leitura da Palavra de Deus, um texto, e depois eu vou fazer observação apenas em um versículo e vou fazer então a explicação sobre a quinta-feira, o Messias prometido. Então a leitura que eu quero fazer é 1 Pedro, capítulo 1, do versículo 13 ao versículo 21, que diz assim: Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós, e por ele credes em Deus que o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. E eu quero enfatizar apenas o versículo 20, que diz assim: o qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Bom, quando nós falamos de Messias prometido, nós precisamos entender o que significa Messias. A palavra Messias significa ungido. No Antigo Testamento, quem era ungido eram os reis, sacerdotes e profetas. E Deus, então, havia feito uma promessa de que enviaria um Messias. Esse que em grego significa Cristo, que é o mesmo que ungido de Deus. Nós precisamos entender qual a razão de Deus ter enviado o Messias. E aí nós precisamos lembrar do Gênesis e precisamos lembrar da queda, da desobediência de Adão. Quando Adão desobedeceu a Deus, como representante da humanidade, logo toda a humanidade caiu no pecado de Adão. Então nós chamamos isso de a queda. Todos nós nascemos sob essa culpa, sob essa condenação de Adão. Mas a promessa de Deus, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, que nós também conhecemos como proto-evangelho, é a promessa de que Deus enviaria um descendente da mulher e esse obedeceria a Deus, que é definitivamente Cristo Jesus. Então, nós temos hoje 2 representantes,
Adão, que é o representante da humanidade caída, e Cristo, que é o representante da igreja. Uma outra palavra utilizada nas Escrituras é o cabeça. Ou alguém está pendurado no cinturão de Adão ou pendurado no cinturão de Cristo. Cristo, como o Messias prometido, ele é o salvador do seu povo. É exatamente isso que o anjo disse a Maria. O seu nome será Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Então, nesta quinta-feira, falando sobre o Messias prometido, eu gostaria que você fizesse esta reflexão, né, que durante as suas devocionais você pensasse muito sobre isso, sobre a graciosidade dessa salvação, sobre a bondade de Deus de ter prometido o Messias e ter definitivamente enviado o Messias para nos salvar da condenação. Amém? Deus abençoe sua vida.